Graça e paz a todas, bom dia, Deus abençoe. Obrigada, Tainá, mais uma vez, né? Tá aqui. Deus abençoe, obrigada mesmo por ter aceito o convite aí da Ana. Eu queria pedir. Ana, você pode orar? Amém, glória a Deus, obrigada, Ana, Deus abençoe. Tainá, se quiser começar. Tá bom. Pai do Senhor, meninas, bom dia. Espero que todos estejam bem. Feliz por mais uma vez poder estar aqui com vocês, né? E ainda mais um dia especial, né? Que vocês estão comemorando 5 anos, né? De Mulheres Extraordinárias. E eu estava procurando uma palavra, né? Sobre gratidão e tal, mas nunca é do jeito que a gente quer, sempre do jeito que Deus quer, né? Mas abre comigo a Bíblia de vocês, lá em Lucas capítulo 8, no versículo 22 até o 25. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 8, 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Aonde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? É uma passagem bem conhecida. Jesus ele está com os discípulos e ele fala: Vamos para o outro lado. E eles entram para navegar. E o interessante é que Jesus ele dorme. Por que Jesus dorme, irmã Tainá? Porque ele estava ali na condição de ser humano também, né? Então, Jesus ele sentia as dores, Jesus ele sentia sono, Jesus ele sentia tristeza, Jesus ele chorava, porque ali ele estava em condição de ser humano também. E aí a gente aplica que Jesus ele passou tudo aquilo que a gente passa. Então, ele é um pai que ele nos entende. E Jesus, ele dorme. E a palavra do Senhor vai começar assim, ó. Certo dia. Era um dia comum. Era um dia normal. Às vezes a gente pode estar num dia normal, num dia comum. E, de repente, daqui para de tarde, começa um vendaval dentro da nossa casa. Começa as coisas a saírem fora do lugar, ao ponto da gente olhar e falar assim, mas espera aí, será que Jesus está dormindo? Será que o Senhor não está me vendo? Poxa vida, era um dia normal, estava tudo tranquilo. Acordei de manhã, mandei as crianças para a escola, marido foi trabalhar, tá tudo normal. E de repente começa essa tempestade, então era um dia comum. E a palavra do Senhor vai continuar, né? Que Jesus falou para eles ir para o outro lado do lago. E eu fui pesquisar o que significa o outro lado. Porque Jesus estava levando os seus discípulos para o outro lado. E o outro lado, ele significa novos recomeços. Só que em novos recomeços tem desafios, só que também tem crescimento espiritual. Jesus, ele precisava fazer os discípulos entender que eles precisariam de um novo recomeço, só que para eles começar aquilo que Jesus tinha para a vida deles, eles precisariam ser preparados. E como que a gente é preparado no mundo espiritual? Sendo desafiados. Nós somos praticamente obrigados a crescer espiritualmente. Porque não tem como o Senhor confiar algo na nossa mão se a gente não está preparado para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Então, ali eles iam começar um novo desafio e novo crescimento espiritual. Nós crescemos na fé e em Jesus através dos desafios. E Jesus sempre nos ensina através das dificuldades. Eu não sei o que as irmãs estão passando, mas eu sei que todas nós tem uma tempestade que estamos passando.
seja na família, seja no casamento, seja ministerial, seja na escola do filho, seja na igreja, seja onde for. Todas nós passamos por tempestades. Só que o que vai mostrar se somos realmente cristãos ou não é como a gente se comporta dentro da tempestade. E de madrugada eu falei para o Senhor, nossa, Senhor, adorar dentro da tempestade é difícil. Tem hora que a gente não sabe nem o que a gente pensa. E aí o Senhor ministrou comigo, você não tem que adorar só dentro da tempestade, tem que ser dentro dela e fora dela. Ou seja, tem que ser em todo o tempo. A palavra do Senhor vai dizer que há um tempo para todas as coisas e que nós temos que estar preparados no tempo e fora do tempo. Se a gente não se preparar, se a gente não viver uma vida cristã reta com o Senhor, todo dia daquele preparo, lê a palavra, faz um jejum, faz uma oração. Ah, Tainá, é corrido. Mas enquanto está dirigindo, ora, se consagra, se entrega ao Senhor, nós temos que estar preparado em todo o tempo. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser um dia comum. Só que pode ser que no trânsito Deus queira te usar. Possa ser um dia comum, mas possa ser que chegue uma mulher até mim e até você com uma grande tempestade e você tem que estar preparada para ajudar ela. Então, nós temos que estar preparados no tempo e fora do tempo. Ah, Tainá, mas eu estou na tempestade. Ah, Tainá, mas eu estou sofrendo. Mas eu estou angustiada. Minha alma está angustiada. Mas é quando a gente está assim que o Senhor vai nos usar. Não foi o que a gente falou no começo? Desafios, crescimento espiritual. Nós temos que estar preparados. Essa semana eu passei grandes angústias da minha alma. E quando a Ana falou para mim ministrar, e o Senhor na hora me deu essa palavra, eu falei, Senhor, eu vou pregar sobre tempestade, sendo que eu estou vivendo dentro da tempestade. E aí o Senhor falou assim, só porque você está vivendo, você não vai pregar? Você não sabe que quando ou você passa antes de pregar, ou você vai passar depois de pregar, mas que a gente vai passar, a gente vai? E muitas vezes nós queremos deixar o nosso ministério, por quê? Ah, tá difícil demais. A gente faz pelos outros e ninguém enxerga. Eu faço tanto para as pessoas, mas parece que Jesus não está enxergando a minha casa. Parece que o Senhor não está vendo eu nessa tempestade. Parece que Jesus está dormindo lá embaixo e eu aqui, me afogando nas águas. Mas o Senhor só está nos levando para grandes desafios, que é para um crescimento espiritual. Não é para morte, é para crescimento. Não é para morte, é para lapidação. Não é para morte, é para novos recomeços. E todo novo recomeço, ele dói, ele traz insegurança, ele traz medo, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar do outro lado. Os discípulos não sabiam o que eles iam encontrar do outro lado do lago. E aí eu fiquei me imaginando, né? Eu lá no meio, se eu tivesse, eu ia falar assim, meu Deus, eu sei que nós vai para o outro lado, mas eu não sei o que tem lá. Já começou com tempestade e vendaval, então o negócio não vai ser bonitinho, não. O negócio vai ser feio. Só que nós temos uma garantia. Jesus está no barco. Nós não temos qualquer pessoa do nosso lado, nós temos Jesus. Não é qualquer pessoa que rege a minha e a sua vida, é Jesus. Não é qualquer pessoa que está cuidando do seu barco, é Jesus. Então, independente do tamanho das circunstâncias, independente do tamanho do vendaval, independente de como está a sua alma, se está angustiada, se está amedrontada, se está com dúvida, se está questionando, independente disso, nós temos que entender que é Jesus que está ali, não é qualquer pessoa. E se Jesus está no barco, ele tem toda a autoridade para falar, vento, se aquieta. A água, para um pouco. E o interessante é que nós vamos ver na palavra que o Senhor, ele primeiro acalma a tempestade para depois falar com os discípulos. E é assim conosco. Quando nós estamos se afogando em algum problema, o Senhor, ele vem, ele traz bonança, ele resolve e depois ele fala para a gente. Eu não estou aqui? É como se o Senhor falasse para nós, eu já te deixei na mão alguma vez? Eu já deixei de fazer pela tua casa alguma vez? Eu já deixei de te sustentar? Eu já deixei de sustentar o teu ministério, o teu casamento, os teus filhos? Eu já deixei de enviar provisão? Só que como nós somos seres humanos, toda vez que acontece uma tempestade na nossa vida, a nossa tendência é sempre olhar para o lado negativo.
Não, eu vou morrer, o barco está se afundando, não tem mais jeito, ninguém vem ajudar, eu peço socorro, mas ninguém aparece. Só que a gente tem dificuldade para olhar para o outro lado. O que será que o Senhor quer me ensinar com isso? Qual é o propósito? Por que desse desafio? Quem será que eu vou ajudar depois que eu passar por isso? Irmãs, eu passei por algo essa semana que o Senhor me falou algo que vai acontecer, só que eu não aceitei. Quem é a Tainá para querer aceitar ou não? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. E muitas vezes nós se pegamos assim. O Senhor manda uma prova, o Senhor fala algo que é para o nosso crescimento espiritual e nós não queremos. Nós fazemos birra com o Senhor. Não, eu não quero. Não, Senhor, eu vou orar e faz de outro jeito. E não é assim que funciona. Se for necessário o Senhor colocar a gente dentro de um barco e passar pela tempestade, nós temos que aceitar. Porque é crescimento espiritual. E hoje de manhã o Senhor ministrou assim comigo, sabe, Raquel? Não vai ficar só na internet. Vai ser presencial. Porque tem coisas que o Senhor precisa fazer que tem que ser presencial. Não dá para ser pela internet. E eu não sei como vai ser, não sei quando vai ser, mas eu sei que o Senhor me falou hoje de manhã. Fala para ela que vai ser presencial. Não sei como o Senhor vai reunir nós todas, não sei em qual cidade, não sei como vai ser. Mas que o Senhor falou que vai ser presencial, porque às vezes as pessoas olham e falam, é um projeto só da internet. Ah, será que o Senhor fala assim com as pessoas pela internet? O Senhor acha a gente aonde a gente estiver. O Senhor pode curar através da internet. Nós podemos orar, o Senhor pode libertar, o Senhor pode restaurar casamentos, o Senhor pode restaurar ministérios que estavam enterrados. E o Senhor ministrava comigo hoje de manhã. Vai ser presencial, porque tem coisas que eu preciso fazer que vocês precisam estar reunidas. Isso é o quê? Isso aí é propósito. Isso é o quê, Tainá? Isso aí é novos recomeços. Isso é o quê, Tainá? Isso aí é desafio. E eu tive um pastor que ele falava assim para mim, Tainá, quem não se desafia não cresce. E nós precisamos crescer no Senhor. Nós precisamos crescer espiritualmente no Senhor. Peraí, irmãos. Nós precisamos crescer espiritualmente no Senhor. E a palavra continua. Abateu-se um forte vendaval, de modo que o barco estava inundando. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo. Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento, repreendeu a violência das águas. E tudo se acalmou. E ficou tranquilo. E aí entra Jesus e fala, aonde está a sua fé? Algumas traduções está escrito, homens de pequena fé. Aonde está a nossa fé quando nós estamos passando por uma tempestade? Aonde está a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, quando os papéis de exame é tudo ao contrário do que a gente esperava? Aonde está a nossa fé quando alguém da nossa família olha para nós e fala assim, ó, a partir de hoje eu não vou na igreja mais, eu não quero saber mais desse negócio. Aonde está a nossa fé? Será que nós estamos se entregando para Jesus? Será que nós estamos confiando no Senhor? A fé, ela é essencial para servir a Jesus. E mesmo vivendo na obediência, nós vamos passar por tempestades na vida. E não adianta, quem tem chamado, quem tem ministério, quem a casa é escolhida, não vive na bonança. É mar revolto, é tempestade, é cova de leão, é fornalha. Por quê, Tainá? Porque nós estamos sendo preparados para algo maior. O Senhor está nos direcionando para algo maior. E é desse jeito que o Senhor, ele forja os soldados dele. É desse jeito que o Senhor prepara as mulheres que ele quer usar. Nós não podemos ter uma vida rasa com Jesus. Nós não podemos... servir aqui no banco tá bom demais. De vez em quando eu dou uma palavra, não. Não é hora para isso mais.
É hora de olhar e falar assim, Senhor, se precisar enfrentar o vendaval, nós vamos enfrentar. Senhor, se precisar ir para a cova dos leões, nós vamos ir. Senhor, se precisar entrar dentro da fornalha, nós vamos entrar, porque nós sabemos e nós entendemos que o propósito, ele é maior. Nós temos que ser mulheres forjadas no Senhor, preparadas em tempo e fora de tempo. Preparadas, que se aparecer um endemoniado, nós conseguimos expulsar ele em nome de Jesus. Preparadas, que se aparecer um aleijado e falar assim, ora para mim, nós temos que estar preparadas. E se eu estiver no vendaval, Tainá, e se a minha casa estiver passando por uma tribulação? Faça. Porque é através de nós que Deus quer fazer. Se Deus não faz em nós, que ele faça através de nós. Eu escutei muito isso essa semana. Não importa se Deus não fizer na minha casa. O que importa é ele fazer através de mim. Não importa se Deus não fizer na minha família, no meu marido, na minha mãe, no meu pai. O que importa é Deus fazer através de mim. É Deus fazer através dessa circunstância. E era o que o Senhor estava falando para os discípulos. Cadê a sua fé? Essa tempestade, essa angústia, essa ansiedade, essa depressão, essa preocupação, ela é capaz de roubar a sua fé em Cristo? Essas situações que a gente passa, ela é capaz de roubar a nossa esperança no Senhor? Aonde está a nossa fé? Eles acordam Jesus e o silêncio do Senhor pode nos assustar. Quantas vezes o silêncio do Senhor nos assusta? Nós oramos, nós buscamos, só que o silêncio do Senhor nos assusta. Às vezes você pode estar buscando por algo, jejuando por algo, fazendo propósito por algo. E aí você fala, Tainá, eu vou no culto, Deus não fala. Eu escuto as pregações, Deus não fala. Parece que o céu se fechou, Deus está em silêncio. Deus não responde. E aí a gente começa a ficar assustado. Será que o Senhor está em silêncio? Por que será que o Senhor está em silêncio? Eu estou na tempestade, eu estou passando por esse processo, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou buscando, eu estou indo na igreja. Mas o Senhor não fala. E aí a gente começa a ficar assustado. Ao ponto da gente pensar, será que o Senhor não está me vendo? Jesus, ele nos alerta para que nunca duvidemos dele e da vontade dele para nos levar a lugares seguros. Independente da situação que você esteja vivendo, o Senhor sempre nos leva a um lugar seguro. Se Jesus está no seu barco, mesmo você passando por uma tempestade, você está seguro. Se você está passando por uma enfermidade, se Jesus está no seu barco, você está seguro. Se o seu casamento não está indo bem, se Jesus estiver no seu barco, você está seguro. Porque é o Senhor que rege os nossos dias. É o Senhor que nos vê quando ninguém vê. É o Senhor que entende o choro da nossa alma quando ninguém entende. É às vezes a gente entrando debaixo do chuveiro, chorando lá, para o Senhor, a gente sai, a gente dá risada, como se nada tivesse acontecido. Porque nós entendemos que Jesus está no nosso barco. Nós temos que entender de quem somos filha. Nós temos que entender quem é o Deus que rege a nossa vida, o nosso ministério. Irmãs, não é qualquer Deus, é o nosso Deus, é o Deus vivo. É o Deus que fala para o vento se aquieta, fala para a alma, para a água se aquieta. É o Deus que ele tem autoridade, tanto no céu quanto na terra, e em todas as coisas. Ele estava mostrando para os discípulos o poder dele. Olha, vocês estão vendo que eu tenho autoridade na água e no vento? Vocês estão vendo que eu tenho autoridade para expulsar demônios? Vocês estão vendo que não há nada que aconteça na vida de vocês que eu não sou capaz de resolver? E por que essa fé pequena? Será que eu não posso entrar na sua casa e restaurar o teu casamento? Será que eu não posso entrar no teu ministério e levantar ele de novo? Será que eu não posso entrar dentro desse quarto escuro e repreender a depressão, as crises de ansiedade? Será que eu não sou o Deus que eu posso entrar no teu celeiro e trazer bonança? Abrir porta onde não tem? Aonde está a nossa fé?
Aonde a gente está confiando no Senhor, não tem como a gente confiar pela metade, ou a gente confia de inteiro, ou a gente não confia, ou a gente serve a Jesus, ou a gente não serve. Só que nós temos que entender o Deus que a gente serve. E quando a circunstância, quando as situações vêm te afrontar, nós temos que se levantar e falar assim, não, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei quem está regendo o meu barco. Eu sei que independente da situação, independente do vento, independente de quanto a minha alma esteja angustiada, eu sei quem eu estou servindo. E eu sei que mesmo Deus estando em silêncio, uma hora ele se levanta e ele faz o vento cessar. E ele faz eu com segurança chegar ao outro lado, para propósitos novos, novos recomeços. Nós estamos aí entrando em outro ano. É novo recomeço. Só que com o novo vem novos desafios. E ainda que venha qualquer desafio, nós temos que entender que seja para o meu crescimento espiritual. Que seja para Deus fazer através de mim. Que nós venhamos ser canal de bênção na vida das pessoas. Nós temos que confiar no Senhor, no meio da tempestade, também fora dela. Nós temos que nos manter firmes e com fé, mesmo quando as circunstâncias forem desfavoráveis e desafiadoras. O Senhor, ele confronta os discípulos, homens de pequena fé. Ele acalma a tempestade, depois ele vem confrontar. Cadê a sua fé? E aí, o Senhor, ele me deu uma frase. A mesma palavra que te confronta é a mesma que te cura. O Senhor, ele confronta a gente na palavra dele, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa melhoria, só que depois ele te cura. É como se o Senhor batesse na gente com a palavra, mas depois ele falasse, eu sou um Deus de amor, eu vou te curar através da mesma. Eu vou te restaurar através da mesma. Eu vou trazer bonança através da mesma. Eu sou um pai que eu corrijo aquele que eu amo. Mas eu também sou um pai de amor, um pai de carinho. E quantas vezes nós se sentimos sozinhas? Ai, agora não tem ninguém para cuidar de mim. Senhor, eu cuido de tantas pessoas. Senhor, eu ajudo tantas mulheres. Senhor, eu faço tanto pelas pessoas, mas eu não tenho ninguém que faça por mim. Senhor, eu não tenho ninguém que fica comigo nas madrugadas quando eu estou enfrentando as tempestades. Senhor, eu não tenho ninguém para me levar no hospital para tomar um soro quando eu não estou bem. Senhor, eu não tenho ninguém para sentar na minha mesa e pelo menos me ouvir, eu falar, eu desabafar as dores da minha alma. E o Senhor fala para gente, ainda que você, aos olhos humanos, não vê ninguém do teu lado, eu estou do teu lado. Ainda que você olhe e não vê ninguém para cuidar de você, eu cuido de você. Ainda que você olhe e fale, eu não tenho ninguém para abrir um propósito comigo, Senhor, pela minha casa. E o Senhor fala, eu estou com você. Será que a gente está querendo uma presença maior do que a de Jesus na nossa casa? Às vezes nós buscamos por homens. Ah, eu queria uma amiga para me ajudar a orar comigo, jejuar comigo, para fazer as coisas comigo. É bom? É bom. Só que o chamado, muitas vezes, ele é solitário. É a gente e Deus. Somos nós e Deus. E Deus, ele precisa. E nós também precisamos de um momento só com o Senhor. Porque tem situações que nós vamos aprender com o Senhor. Tem lições que nós vamos aprender com o Senhor. E muitas vezes o Senhor vai afastar pessoas, porque o propósito que ele tem lá na frente é maior. Então ele precisa que nós estejamos sozinhas e totalmente dependente dele. Para nós entender que quem sustenta a gente dentro de um hospital é ele. Quem sustenta a gente nas madrugadas é ele. Quem sustenta a nossa casa é ele. Só ele pode fazer por nós o que homem nenhum pode fazer, é ele. Então, nós temos que se permitir ser curadas pelo Senhor. Não orar e falar assim, ai, Senhor, não entra nessa portinha, não. Deixa ela fechada aqui. Porque a tempestade aqui tá grande demais. Vai fazendo nos outros cômodos. E o Senhor tá falando, não, eu quero entrar em todos os cômodos. Eu preciso te curar em todos os cômodos. Eu preciso te limpar em todos os cômodos.
Eu vou chegar, eu vou trazer bonança, eu vou fazer a tempestade se acalmar, o mar se calar, porque eu preciso te curar. E pessoas precisam ser alcançadas através da minha e da sua vida. Só que até para ser curada dói. Até para ser restaurada pelo Senhor dói. Por que, Tainá? Porque o Senhor vai mexer nas feridas que a gente achava que estava curada e não tá. E o Senhor precisa mexer. O Senhor precisa fazer sangrar de novo. Para a gente olhar e falar assim, realmente eu não estava curada. Realmente eu não liberei o perdão que eu achei que eu tinha liberado. E o Senhor está falando, eu vou entrar. Eu vou fazer sangrar de novo. Não se preocupa, não. O mar, ele vai se revoltar. Vai parecer que o seu barco vai vir a pique, mas calma, eu tô no barco. Calma, eu vou fazer você com segurança chegar do outro lado. É que você precisa ser curada. Você precisa ser restaurada em algumas áreas. Você precisa ser moldada em algumas áreas. Não se desespere. O Senhor, Ele está conosco. Não importa o tamanho da dificuldade, Jesus sempre estará lá. A presença de Jesus é a nossa garantia de paz e proteção. Eu não sei a situação que as irmãs estão passando, e eu volto a falar, não sei qual é o tamanho do mar que vocês estão enfrentando. Possa ser que tenha mais pessoas com você nesse barquinho. Irmã Tainá, minha mãe está me ajudando em oração, eu tenho uma amiga que está me ajudando, o pastor está me ajudando, em tal propósito. Mas o Senhor me mostra que tem pessoas que ela está sozinha no barco. Ela está no barco, as ondas vindo, o mar revolto, e ela não tem ninguém. E aí Jesus está falando, mas eu estou no barco. Porque tem situações que a gente passa, irmãs, que nos impede de ver que Jesus está conosco. A dor é grande, as dúvidas são grandes, o medo é grande. Será que vai acontecer? Como que vai ser? Será que tem jeito para essa situação? E o medo começa a tampar a nossa visão. E nós não conseguimos enxergar que Jesus está ali. Só que nessa manhã ele fala, eu estou aqui. Independente se você tem outras pessoas ou não, eu estou aqui. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais e nos fazer enxergar que independente se tem alguém ou não conosco, Ele sempre está. Ele sempre vai estar. É o Senhor que nos guarda, é Ele que nos protege, Ele que tem nos sustentado. É Ele que está no nosso barquinho. Porque, sabe o que o Senhor fala para mim? Que tem pessoas que passam por situações que ela fala assim, Tainá, parece que eu só fui usada. Eu me senti usada. Quando precisou de oração, eu orei. Quando precisou de uma palavra, eu dei. Quando precisou de uma visita, eu fui. Só que agora eu estou precisando e viraram as costas para mim. Agora o mar está revolto dentro da minha casa, no meu ministério, e eu não tenho ninguém, porque eu fui procurar a pessoa para me ajudar e ela não pôde me ajudar. E é o Senhor falando, nunca faça para as pessoas querendo algo em troca. Faça de coração. Se ela reconhecer, amém. Se ela não reconhecer, amém também. Nós não podemos servir a Jesus por interesse. Nós não podemos servir as pessoas por interesse. Se as pessoas não conseguirem fazer para a gente, se as pessoas não conseguirem se doar como a gente consegue, é o Senhor que vai nos ajudar. É o Senhor que vai estar conosco. Nós não podemos esperar do outro. Nós temos que servir. Lembra do que a gente falou no começo? Se o Senhor não fizer em mim, que Ele faça através de mim. Porque a gente vive num dia hoje, irmãs, que nas igrejas tem muito competição. Ai, Deus só fez na vida da irmã. Ai, sua irmã tem oportunidade, sua irmã canta, sua irmã prega. Não. Se o Senhor não fizer em mim, amém, faça na minha irmã. Se o Senhor ainda não fez na minha casa, amém, faça na casa da minha irmã.
Se o Senhor não me mudou ainda, não mudou meu marido, amém, muda o marido da irmã. Nós temos que sair desse quadrado pequeno de entender que o Senhor precisa fazer em mim, não e as pessoas. Tem pessoas piores do que a gente. Muitas vezes nós caímos no vitimismo. Eu preciso. O Senhor não faz. O Senhor não me enxerga. Não, Senhor, tô aqui. Se o Senhor querer fazer, amém. Se o Senhor não querer fazer, amém também. O mar tá aí revolto, as ondas tá aí me batendo para tudo quanto é lado. Mas eu sei que o Senhor tá no meu barco. Enquanto o Senhor não faz, Jesus, eu vou te servir. Enquanto o Senhor não faz, eu vou ajudar quem eu posso. Uma hora o Senhor faz. Nós temos que começar a enxergar a dor das outras pessoas. Nós temos que começar a enxergar que outras mulheres também precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Quantas vezes entramos dentro da nossa igreja, do nosso ministério, tão afogadas nas nossas dores e tem uma irmã com espírito de suicídio do nosso lado e a gente não enxerga. Porque a gente está ali, se vitimizando. Nós entramos na igreja para adorar o Senhor, entregar o nosso culto ao Senhor, mas nós também precisamos entrar na igreja para servir ao Senhor. Senhor, meus problemas estão aqui, o Senhor faça conforme o Senhor querer. Mas Jesus, abre os meus olhos espirituais. Se tiver alguma irmã aqui precisando, irmão precisando, me mostra para mim ser capaz de ajudar. Porque uma palavra de carinho, um abraço, uma atenção, ela pode salvar a vida de alguém. Ela pode tirar a pessoa do suicídio. Quantas pastoras a gente vê que se mata, pastores que não aguentam a pressão? Porque muitas vezes a pressão é tão grande em cima deles que os membros só levam problema, e ninguém enxerga que o pastor também é ser humano, precisa de ajuda, precisa de uma oração. Que a mulher do pastor também precisa de uma oração, que a missionária também precisa de uma oração. Eu não sei se tem pastoras no nosso meio hoje, mas eu sei que o Senhor ele vai enviar alguém para ajudar. Eu realmente não sei se tem pastoras aqui, mas o que eu sinto de falar da parte do Senhor é que se tiver, o Senhor vai enviar alguém para ajudar. Porque nós sabemos que quem está na linha da frente, o fardo é pesado. As flechas incendiárias de Satanás vêm primeiro para quem está na frente. O mar parece que nunca se aquieta, a tempestade parece que nunca dá paz. É só flechas, só flechas, só flechas, é só apontamentos. Mas o Senhor fala, eu estou no barco, eu vou trazer bonança, só que eu também vou trazer alguém para te ajudar. Porque o Senhor sabe que nós também precisamos de alguém em certas situações para nos ajudar. E hoje em dia também está difícil a gente achar essas pessoas. Eu vou contar um testemunho bem rápido. Eu fui estudar para ministrar esses dias, semana passada, sobre Jonatas e Davi. Uma amizade que ela foi separada pela inveja de Saul. E se vocês pegarem o texto, irmãs, leiam, porque é lindo e eu chorei horrores. Chega uma parte que eles têm que se separar, Jonatas e Davi. E eles choram muito ali, a palavra do Senhor fala que Davi chora mais que Jonatas, porque eles eram amigos. A palavra do Senhor fala que Davi considerava Jonatas um amor mais forte do que o amor romântico. Era um amor verdadeiro, era um amor leal, uma amizade leal que eles tinham um pelo outro. E quando eu cheguei na parte que eles se separam, porque Saul queria matar Davi, Jonatas falou, vai embora, meu pai quer te matar. Para vocês terem noção, é uma amizade que supera o sangue, porque Jonatas ele se levanta na mesa para defender Davi do pai. E aí eles se encontram, se abraçam, choram e se separam. E o Senhor falou assim para mim, Tainá, eu vou levar uma das suas amigas para outra cidade. E eu chorei horrores, horrores, horrores. Tô chorando ainda, viu, irmãs? Mas eu fui questionar a Deus. Eu falei, não, imagina, acabou de chegar na minha vida, tá me ajudando, me curou de coisas que nem foi ela que fez, e o Senhor já tá falando assim que vai levar, mas como? Não, deixa ela aqui, deixa ela aqui, e eu chorando e eu orando pro Senhor.
E eu falei, Senhor, a tempestade está grande, a luta está grande, e ela me ajuda, eu ajudo ela, e o Senhor quer levar assim para longe? E nas madrugadas o Senhor falava assim para mim, você tá vendo que você está sendo egoísta, Tainá? Eu tenho algo para fazer na vida dela e algo para fazer na tua. O teu ministério é grande, o dela também. E você quer que ela fica? Aí eu entendi que quando há uma amizade verdadeira, não há distância que separa. Nós não estamos todas aqui reunidas pela internet, pregando a palavra do Senhor, se fortalecendo uma a outra, ajudando uma a outra. Quantas mulheres chegam aqui com ansiedade, com depressão, com problema no casamento, e através das orações, da palavra, ela é fortalecida, o Senhor restaura o casamento, o Senhor restaura os filhos, o Senhor levanta o ministério. E eu levei uma lapada do Senhor, e ele falou para mim, você está sendo egoísta. Então, nós temos que entender que o Senhor vai fazer coisas que para a gente não vai nos agradar. A nossa alma vai ficar perturbada. Só que aí nós voltamos para o início da palavra. Novos recomeços. Se o Senhor precisar levar ela para usar ela em outro lugar, amém. Que o Senhor use grandemente. É igual ela falou, tem feriado, tem final de ano, dá para a gente se ver. Eu não sei quem o Senhor vai aproximar de você, ou eu não sei quem o Senhor vai afastar de você. Mas eu sei que em todo tempo o Senhor vai estar com você. Em todas as tempestades, o Senhor vai estar com você. Em todas as situações, o Senhor vai estar com você. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu falei para o Senhor chorando, meu Deus, eu estou passando por uma tempestade da minha alma, porque eu vou confessar para as irmãs, eu fiquei angustiada com isso, né? E eu falei, Senhor, tá um mar revolto aqui, um sentimento, e eu não sei o que eu faço agora. Eu vou ficar sem minha amiga? E eu vou ter que pregar essa palavra? E aí a gente entra naquilo. Ou nós pregamos o que vivemos, ou nós vamos viver o que a gente já pregou. E eu sei que o Senhor está comigo, sei que o Senhor está com ela, mas eu sei que independente de onde a gente esteja, nós temos que servir ao Senhor. Nós não podemos parar de falar do Senhor. Que o Senhor, ele venha e aquieta toda a tempestade da minha alma, da sua alma. Irmãs, por causa disso, eu passei a semana inteira chorando. E não é vergonha, porque nós somos seres humanos. Só que nós temos que entender que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ele vai fazer do jeito que ele quer. Ele vai acalmar a tempestade a hora que ele quiser. Ele vai fazer a gente passar por outro lado no momento que ele quiser. Não é no nosso momento, é no momento dele. Então, o que eu quero falar para as irmãs? Vai vir novos recomeços. Essa tempestade, ela vai passar. Esse mar revolto, ele vai se aquietar. Só que enquanto não se aquieta, é novos desafios. E não é para matar, é para crescimento espiritual. O novo recomeço, ele tem desafios, mas no final tem um crescimento espiritual. E o Senhor, ele vai dar crescimento espiritual para mim e para as irmãs. E eu volto a falar o que o Senhor ministrou comigo hoje cedo. Não vai ficar só em redes sociais, vai ser presencial. Em nome de Jesus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser exaltado. Porque não é sobre nós, nunca foi sobre nós. Vocês podem fazer igual eu, né? Reclamar, murmurar, chorar, tentar mudar a situação. Mas não é a nossa vontade, é a vontade do Senhor. Então, se aquieta, que a hora que Ele querer, Ele faz essa tempestade passar. E aí você vai ver que você saiu mais fortalecida, mais preparada. Não, agora eu consigo. É novos recomeços, está vindo um novo ano, novo recomeço. São 5 anos de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Agora é um novo recomeço. Agora é um outro nível de espiritualidade. Agora é um outro nível de crescimento. Agora é novos propósitos que o Senhor tem para nós. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Obrigada pelo carinho. Obrigada por vocês terem me ouvido, abrido as portas para a gente trazer a palavra do Senhor,
Que Deus continue abençoando vocês, fortalecendo, dando crescimento, restituindo aquilo que precisa restituir, fortalecer a estrutura de vocês, a casa de vocês, porque nós, como mulheres e irmãs, nós temos que profetizar. Vai tudo bem. Ainda que a tempestade seja grande, vai tudo bem, porque quem rege os nossos dias é o Senhor, não somos nós. Amém? Deus abençoe, meninas. Amém, glória a Deus. A gente só vê que a gente tem que sair da zona de conforto mesmo, que senão a gente não tinha aprendido tudo que a gente aprendeu, e Deus cada dia está moldando mais um pouquinho, né? E é bênção. Antes de eu falar uma coisa aqui, eu queria tirar a foto, porque senão eu vou esquecer. Quem puder colocar o vídeo aí, eu vou falar já. Aí, glória a Deus. Bênção. Deu certo. Eu queria falar, porque hoje não, dia 8 completa, né, 5 anos. E a gente tem que só agradecer a Deus, porque é Ele que fez tudo isso. E cada vez que uma pregadora vem falar com a gente aqui, nosso coração se enche, porque toda vez elas falam assim, não é de ninguém, é de Deus esse grupo. E cada dia mais ele fala que tá na mão dele todas as coisas. E ouvir que não vai ficar só e nem no online, vai ser presencial, assusta, né? Quem não? Mas encontrar tudo vai ser bênção. E quantas vezes a gente testemunhou nesses 5 anos os propósitos de Deus em cada mulher aqui, em cada testemunho, em cada pregação, e a gente só tem que refletir a luz de Deus. Porque a força que a gente se une é a rocha, que é Jesus. Então a gente tem que permanecer, né, seguindo para o alvo, que é Jesus. Tem muitas tempestades, né? A gente tem quantas coisas a gente já passou. E às vezes a gente acha que não vai aguentar. Mas é o que a Tainá falou, quantas vezes a gente é usada na nossa tempestade? E a gente só é usada porque com a tempestade, a gente vai sendo moldada, a gente vai tendo com o conhecimento para ajudar outras mulheres. E quantos testemunhos nos ajudaram também aqui? E cada vez mais ele fala que ele é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, que a gente consiga entender o que Deus tem para nós e, né, permanecer firmes e fortes aí, todas, porque eu entendo assim que todo mundo precisa de todo mundo, e ainda mais as mulheres, né? E é tão bom ver a união, que nem você falou, a amizade. Eu também saí da onde eu estava. E isso as meninas sabem, eu chorei horrores, que eu falei, Deus sabe de todas as coisas, mas a gente às vezes não quer acreditar, né? E a gente é humano, como a Tainá falou. Amém? Glória a Deus. Que Deus continue aqui firme, nos ajudando, né? Que a gente fique firme nele todos os dias e permaneça aí, né? Caminhando e uma ajudando a outra. Meire, quer falar? A hora que a irmã estava falando da gente se encontrar presencialmente, eu creio que o senhor vai preparar tipo um congresso, uma convenção, alguma coisa assim, sabe? O grupo, para todas nós, aquelas que puderem, né? Que eu creio que o senhor vai preparar tudo para a gente se encontrar. É uma coisa que eu tenho muita vontade. Eu creio. Imagina, gente, a gente desse Brasilzão inteiro se encontrando. Deus me livre. Estou sentindo a presença do Senhor. Glória a Deus, bênção. E já foram outras mulheres que falaram isso, né? Mas é Deus que prepara todas as coisas, né? Imagina a gente se encontrando, tá até me arrepiando aqui, porque é bênção de Deus, né? Deus puro mesmo.
Vai ser bênção. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém quer falar? Eu vou ler os pedidos aqui. Colocaram. A Tainá saiu? Ah, não, tá aí. Tainá, você pode orar pelos pedidos? Posso, oro sim. Vamos orar, então, irmãs. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, nós te agradecemos porque até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, Senhor. Pai amado, querido, vai de encontro a cada pedido de oração, Pai. Meu Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade, o Senhor é o Deus que cura, que restaura, que liberta, Senhor. Abençoa, Pai, a vida das minhas irmãs, abençoa o casamento, os filhos, abençoa, Senhor, o ministério, Pai. Cumpra em nós, Senhor, o nosso chamado, aquilo que o Senhor tem para nós, Pai amado. Que nós venhamos, Senhor, ser canal de bênçãos por onde a gente for, Pai. Acalma, Senhor, a tempestade, o mar revolto. Senhor, venha repreender toda a tristeza, toda a angústia, Pai. Todo espírito de depressão, de ansiedade, Senhor, vai lançando por terra agora. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê uma semana abençoada. Alegra, Senhor, a nossa alma, o nosso espírito, Jesus. Que nós possamos, Pai, te servir com verdade, te servir, Senhor, com alegria. Pai, faça pelas minhas irmãs aquilo que eu não posso fazer. Senhor, ajuda elas, envia ajuda, envia respostas, Pai. Envia, Senhor, pessoas que possam segurar nas mãos delas e falar que elas não estão sozinhas. E ainda que o Senhor não enviar, Pai, nós sabemos que o Senhor sempre estará conosco, independente da dificuldade, Pai. Nós te agradecemos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais alguém quer falar? Nilza está quietinha. A Nilza. Aí. Eu já entrei atrasada, pode ser, meninas. Paz. Eu já entrei atrasada. Aí eu já fiquei ouvindo louvor. Falei, vai ser benção. Chegou visita e eu ouvindo. É um PPP, mas meu ouvido estava aqui. Glória a Deus. Meu Deus é fiel. Aí a hora que acaba o nosso culto aqui, o pessoal vai embora. Mas amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Bênção. Seja feita a vontade dele na nossa vida. Amém. Porque amém. A vontade dele ela é perfeita, boa e agradável, né? Verdade. Verdade. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Amém. Eu estou vivenciando isso, né? Eu estou vivenciando isso. Então, eu vejo do que você já avançou, né? Glória a Deus. E a gente que acompanha, a gente fica feliz. Amém. Até estou ministrando a palavra às 6 da manhã. Não sei se a Ana Paula já pegou, já assistiu. Não, né, Ana Paula, né? Tá em pauta, né? Às 6 horas da manhã. A Meire e a Fabiana querem falar. Amém. Amém. Glória a Deus, Nilza. Eu já falei. Ah, então tá. Então é só. É que eu não sei tirar, gente. Eu sou antiga. É só clicar nela de novo. É só clicar nela de novo. Ai, 1 minuto. Ah, também não vai falar. Então tá, meninas. Deus abençoe a todas. Fiquem com Deus. Obrigada por mais esse ano que a gente está aí, que Deus tem feito aqui em nós. E que a gente continue junto muitos e muitos anos. Deus abençoe, viu? Obrigada, Tainá, mais uma vez. Fiquem com Deus. Um dia abençoadíssimo. Amém. Beijo. Tchau. Tchau.